Um bom, perfeito e agradável dia a todos em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, significa que você recebeu os textos do devocional curto. Agora nós vamos nos aprofundar mais, ok? Afinal de contas, nós nunca vamos atingir a plenitude do que Deus quer para nossas vidas mergulhando somente até os tornozelos. Nós precisamos ir em Deus a tal ponto que nós percamos os nossos movimentos. Isso é, nós não tenhamos nenhuma atitude que não seja movida pelo próprio Deus. Para isso, a gente precisa se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar na oração, na leitura, na meditação, na prática da palavra de Deus e compartilhamento com as pessoas na palavra de Deus. Amém? E nós vamos agora nos aprofundar nesses dois textos que eu acabei de enviar para você, com o tema mais que vencedor. Deus não quer te fazer vencedor. Deus quer te fazer mais que vencedor. Ok? Então vamos lá. Para ser mais que vencedor, você precisa começar a entender que nós estamos numa guerra espiritual. Não é uma guerra carnal. Se você quer ser vencedor, lute com as suas forças, lute com a tua capacidade, lute com tudo aquilo que você tem. Mas se você quer ser mais que vencedor, você precisa ir além. Você precisa ir além da luta humana, além do físico, do natural, do que se pode ver, que é a nossa carne. Você precisa entrar nas regiões celestiais, entrar na presença de Deus, para que Deus derrame sobre você e coloque sobre você a autoridade para travar as guerras espirituais. Aí sim você deixará de ser vencedor para se tornar mais que vencedor. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 19:4. No Êxodo 19:4 diz assim, ó, vós, Deus falando com o povo de Israel que havia tirado lá do Egito, vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Primeiro vamos meditar nesta passagem aqui. É muito importante que você conheça a história de como que Deus libertou o povo de Israel da escravidão de um povo que vivia na carne. Um povo que só queria saber das coisas terrenas. Eles não buscavam as coisas espirituais em Deus. Né? Eles tinham as coisas espirituais sem perceber, porém movida pelo diabo e pelas trevas. Só que eles não sabiam disso. Eles achavam que eles estavam lutando com as forças deles, porém eram as trevas quem os guiava. E Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel para que eles pudessem se tornar uma nação reconhecida mundialmente como uma nação que adorasse a Deus, que tivesse a presença de Deus na vida deles de tal maneira que Deus concederia vitórias para eles sem que eles precisassem lutar humanamente somente. Isso é, as lutas humanas, elas te darão um patamar, uma vitória de vencedor. As lutas espirituais, você vai travar as lutas humanas, porém, por ser espiritual, o próprio Deus quem está te levando, é o próprio Deus quem está fazendo através de você, não é você, você vai alcançar lutas que te farão mais que vencedor. Você está entendendo? E o povo de Israel estava numa condição humilhante, numa condição de escravo. Escravo daqueles que deveriam estar debaixo da submissão deles. Por quê? Porque eles não quiseram dar ouvidos à voz de Deus, não quiseram se posicionar diante de Deus, antes ficaram com os seus olhos, com o seu coração focado nas coisas do mundo. O diabo apresentava propostas para eles na terra, apresentava coisas naturais na terra que satisfaziam a carne deles, e eles gastavam o seu tempo, investiam seus recursos, seu tempo, sua sabedoria, tudo o que tinham nestas coisas que o mundo oferecia para eles, que no caso aqui eram os egípcios. Aquilo que os egípcios ofereciam para eles, eles investiam e dedicavam-se e entregavam a sua vida como oferta e sacrifício para ter essas coisas que os egípcios ofereciam para eles.
coisas de vencedor. Você está entendendo? E Deus queria tirar eles das mãos dos egípcios, porque era uma nação que não queria adorar a Deus, mas adorava a criação, adorava as coisas da terra, se entregava para as coisas da terra, vivia o dia inteiro focado nas coisas da terra. E Deus queria levar o povo de Israel a viver algo superior, algo de mais que vencedor, algo espiritual. Algo que o poder de Deus se manifestasse e Deus fosse glorificado através da nação de Israel. Mas eles não conseguiam entender isso. Não entrava no coração deles, não entrava na mente deles. Por isso que Deus disse essa palavra: vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Então, às vezes, muitas vezes, passamos pela mesma situação. Nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, nós nos batizamos nas águas, mas o que acontece? A gente paralisa, nós ficamos paralisados nisto, achando que Deus vai fazer alguma coisa se nós não estivermos conectados com Deus. Isso é, Deus, Ele está fazendo coisas espirituais, Ele está realizando coisas espirituais, e você está focado nas coisas humanas. Deus está realizando sinais, prodígios no nosso tempo, na nossa época, nesse tempo que a gente está vivendo. Deus está fazendo maravilhas. E você está focado no quê? No mundo. Você está focado no que o mundo está fazendo, no que está acontecendo no mundo, nas coisas que já aconteceram no mundo e eles publicam nas redes sociais, na TV, nas rádios, e aí por diante. E por você manter esse foco no mundo, você não consegue ver o que Deus está fazendo nos nossos dias. Você não consegue perceber a ação do Espírito Santo de Deus nos nossos dias. Por quê? Porque o teu coração, a tua mente, a tua vida está cheia do que está acontecendo no mundo. Nós estamos debaixo de dois reinos, de dois governos. O governo dos vencedores, que são aqueles que vivem a vida na carne. Eles vivem a vida debaixo de autoridades humanas, debaixo de pessoas que têm poder humano. E estão, por causa disso, por querer viver a sua própria vida debaixo da autoridade de humanos, e esses humanos também quererem ter autoridade sobre os outros, Deus os subjugou às trevas. Eles não têm acesso ao que Deus está fazendo. E a mesma coisa acontecia com os egípcios. E aí você, ao ficar focado nessas coisas humanas, nessas coisas naturais que estão acontecendo na terra, que Jesus até profetizou que ia acontecer, você acaba não vendo o que Deus está fazendo. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, porque as coisas de Deus são espirituais. Você precisa entrar nas regiões celestiais. Você precisa se encher da presença e da glória de Deus de tal maneira que Deus abra os seus olhos espirituais para enxergar as coisas acontecendo à sua volta que Deus está fazendo. É interessante que o texto diz aqui também que Deus, olha, como vos levei sobre asas de águia. Por que sobre asas de águia? Deus os tirou da condição humana, os tirou das condições naturais, das coisas carnais, das coisas que somente quem é vencedor pode conquistar. E Deus os levou para um lugar mais alto, um lugar onde eles pudessem viver coisas impossíveis, coisas sobrenaturais, coisas que somente o Criador pode fazer. Então o próprio Deus pegou o povo de Israel e os levou como asas de águia. Sobre as asas de águia. Olha que coisa linda, maravilhosa. E você muitas vezes está aqui com seu foco na terra. Você é uma presa fácil. A águia é predadora. A águia, ela está de olho naquilo que vai realmente sustentar e alimentar ela, que está embaixo, que está lá na terra, que está visível para ela. A águia está nas alturas e quando ela vê algo que realmente é presa, ela desce para poder pegar a sua presa e se alimentar e alimentar seus filhotes. Se você andar na terra buscando apenas coisas da terra, apenas coisas humanas e não se preocupar com as coisas sobrenaturais, as coisas que Deus quer fazer na tua vida e não permitir que a tua vontade morra e Deus te leve para as alturas, para lugares mais altos, sobrenaturais,
você vai se tornar presa. Você vai se tornar alguém fácil de ser capturado por todas essas situações que estão acontecendo aí na Terra. A sua vista, o seu coração, os seus ouvidos vão estar focados nessas coisas da Terra e você vai se enxergar como alguém da Terra. Porém, quando você se posiciona diante de Deus e realmente se abre para que Deus faça algo na tua vida e realize o sobrenatural, Deus vai fazer você ver coisas que você não via, viver coisas que você nunca viveu e vai te levar para um lugar onde você vai ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Mas qual que é o propósito de Deus de fazer tudo isso, Ronaldo? Deus faz isso para quê? Para eu enaltecer minha religião? Para eu enaltecer o meu líder? Para eu enaltecer a minha crença? De maneira alguma. O Criador dos céus e da terra não é Deus criado. Deus faz isso para que você vá até Ele. Para que você possa se aproximar mais dEle. Para que você tenha tempo para passar com Deus. Porque quanto mais tempo você passar com Deus, mais autoridade, mais poder você vai receber de Deus. E Deus vai fazer com que você viva isso. Você veja o que está acontecendo no mundo sobrenatural. Você seja levado como que com asas de águia para as alturas e possa ter uma visão mais ampla da situação. Porque se você não for até Deus, se Deus realizar coisas na sua vida e você continuar focado nas coisas terrenas, você perderá a visão. Você perderá a altura que Deus está querendo te levar. Você não terá condições de permanecer na presença de Deus e com essa visão espiritual que Deus quer te dar. Então, em nome de Jesus, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, foi com um propósito de fazer deles uma nação soberana, uma nação que tivesse poder na vida deles de Deus, o Criador dos céus e da terra, e tivesse autoridade na vida deles do Criador dos céus e da terra, para que todas as nações acabassem se colocando debaixo deles. Para que Deus quer ser Deus se a gente pode fazer o que quer? Para que você quer adorar um Deus que você não pode viver o sobrenatural? Para que você frequenta uma religião para viver coisas naturais? Para que? Deus está te chamando para algo sobrenatural, algo que você não pode fazer, você não pode realizar na sua limitação. A nossa limitação humana não tem condições de fazer o que é sobrenatural. E a condição de ser mais que vencedor, ela só vem para pessoas que Deus faz o sobrenatural. Por quê? Porque Deus vai criar situações na terra para impedir as pessoas de terem aquilo que eles querem. O Criador dos céus e da terra vai criar barreiras, obstáculos, situações impossíveis diante das pessoas para que elas desistam, para que elas paralisem, para que elas não consigam ter forças para avançar. E se você não estiver conectado ao teu Criador, você não vai receber autoridade para passar por essas situações e chegar em situações superiores. Porque é Ele que vai te coroar de poder, é Ele que vai te coroar do que Ele tem de maior, que é a porção dEle, o Espírito Santo de Deus na tua vida. E isso virá sobre toda a terra. Sabe essas nações, essas empresas, essas religiões que acham que porque têm coisas e conquistaram nas suas forças, acham que têm o poder? Isso mesmo. Deus vai humilhar a todas essas pessoas, empresas, nações, religiões, todos. Inclusive as religiões que acreditam em Deus. Deus vai nos humilhar. Mas se a tua fé, a tua confiança estiver no Criador dos céus e da terra, Deus vai te exaltar depois da humilhação, porque a autoridade sobre a tua vida virá do próprio Deus. Agora é o próprio Deus que faz essa seleção, não somos nós. Não é religião nenhuma, não é líder de igreja nenhuma. Tem líder de igreja que está pagando para as pessoas, dando condições para as pessoas financeiras, para que elas possam suportar a situação que estão vivendo. Agora, quando chega essa situação que Deus vai preparar, você acha que esse líder vai ter condições de manter essas pessoas de pé? Você acha que esse líder vai ter condições de sustentar essas pessoas sem poder sobrenatural que não há na vida deles? Eles não têm. Então você precisa do teu Criador. Sem o teu Criador, você vai descer. Você vai ser presa. Presa das situações difíceis. Presa do natural. Presa do impossível. E não viverá o impossível. Você está entendendo? Então Deus quer te levar para essa condição.
Mas é interessante que muitas vezes nós não entendemos o seguinte, quer ver? Nós vamos agora analisar mais um texto que nós observamos e nós lemos. Está na palavra de Deus. Diz ali, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Está em Hebreus 12, 2. Você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler? Aqui está sendo citado o seguinte, que se nós quisermos realmente suportar e viver e se tornar mais que vencedor vivendo o sobrenatural, nós precisamos olhar para um referencial. Esse nosso referencial é Jesus. O próprio Jesus nos dá exemplos claros de como viver no sobrenatural com Deus. Ah, Ronaldo, mas isso é só para Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Só ele podia fazer as coisas. Mentira. É mentira do diabo isso daí. Jesus, quando ressuscitou, depois da sua morte, e ao terceiro dia ressuscitou, ele deu autoridade para todos aqueles que crerem nele. Ele derramou sobre você uma autoridade para você viver o sobrenatural. Mas como que você vai viver essa autoridade se você nem conhece a Jesus? Você não lê sobre Jesus. Você não acompanha o que Jesus viveu. Você não medita nas coisas que Jesus fez e realizou, porque elas foram feitas para você aprender e fazer e viver. Tudo que Jesus realizou, você também pode realizar na sua vida e viver na sua vida. Basta você se posicionar. Mas só que acontece o seguinte, toda vez que você buscar a Jesus, toda vez que você se colocar diante de Jesus, você vai precisar abandonar a tua vontade. Você vai precisar morrer para você mesmo. Você vai precisar pegar aquilo que você está enxergando e entendendo como sendo aquilo que é a solução e entregar nas mãos de Deus, para que Deus reescreva o que você está vendo. Aqui diz que ele era o autor. Então, quando você pega a tua vida e começa a escrever o que você quer para a tua vida e como você quer viver, você está matando o que Deus tem para a tua vida. Aquilo que ele já escreveu para você viver nessa terra. Ele é o autor e ele tem um script para a tua vida preparado, mas você precisa ir nas regiões celestiais. Espiritualmente você precisa buscar a Deus para que ele te revele e ele comece a agir na tua vida o que é que ele escreveu sobre você. E o interessante também, como diz aqui, que ele não só é o autor, aquele que tem um script para a tua vida. E venhamos e convenhamos, o que Deus escrever sobre a nossa vida é muito melhor do que nós escrevermos. É algo de mais que vencedor, com certeza. Mas aí você vai se esbarrar na tua vontade. Você vai se esbarrar no teu querer. Você vai se esbarrar naquilo que o mundo está apresentando para você como sendo o melhor. O mundo quer que você acredite que o que você está vivendo nessa terra é o melhor para você. E Deus está te chamando para viver algo superior, algo de mais que vencedor. E aqui continua dizendo que ele é o consumador. O que ele quer dizer com isso? Que além de escrever a tua história, ele vai fazer com que você viva. Ele vai fazer com que se torne consumado, através da fé, aquilo que ele escreveu. Olha a importância de você estar com Deus. Você entende por que tem religião que não quer que você leia a palavra? Que não quer que você estude a Bíblia, mas quer que você fique frequentando um culto aí de 2 horas e pronto, tua consciência fica limpa, tá bom? Ai, estou com desencargo de consciência, eu tenho uma religião, eu tenho uma crença. E aí fica o dia inteiro se alimentando de porcaria do mundo, de coisas que são naturais, de coisas que só o ser humano pode fazer. Como que você quer viver a consumação daquilo que Deus tem para a tua vida, se você nem conhece aquele que quer consumar a sua fé? Muitas vezes nós nos enganamos e nos iludimos, achando que nós vamos viver coisas impossíveis da parte de Deus e ser mais que vencedores, sem ter uma comunhão com aquele que nos criou, aquele que nos formou. Você nunca vai viver isso. A criação não tem poder para fazer o sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural, somente aquele que te criou. Se você não frequentar nenhuma religião, mas tiver um posicionamento diante de Deus sério e sincero, Deus vai fazer com que se cumpra a vontade dele na tua vida e você viva a vontade dele. A religião você deve frequentar para manifestar a glória de Deus que você já está buscando todos os dias. Não é para você buscar a Deus.
Você acha que em 2 horas você vai conseguir ter acesso a Deus? Nem em faculdade, quando a gente frequenta para poder seguir uma área, a gente consegue em pouco tempo assimilar e absorver tanta informação. A necessidade de ficar mais tempo dedicado aos livros, aos estudos e à prática da profissão. Então, se isso que é uma profissão humana, natural, que vai te deixar vencedor na Terra, imagine aquilo que vai te tornar mais que vencedor. Quanto tempo você precisa desprender para viver isso? Você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus, ser mais que vencedor, dedicando pouco tempo para o teu Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que fez você. Você precisa dedicar a tua vida inteira, o dia inteiro para o Criador. Ah, Ronaldo, mas eu preciso trabalhar, eu preciso limpar a casa, eu preciso lavar roupa. Eu faço tudo isso, mas continuo adorando a Deus. Continuo glorificando a Deus. Continuo meditando na palavra de Deus. Quem disse que você precisa fazer alguma coisa e esquecer de Deus? Quem disse que no teu trabalho você não pode estar louvando cânticos espirituais aí no teu coração e na tua mente para o Criador dos céus e da terra? Quem disse que na faculdade, quem disse que lavando a louça, lavando a roupa, estendendo a roupa no varal, que seja limpando a casa, você não pode adorar o teu Criador e invocar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida? Pedir para Deus te revelar aquilo que Ele tem para a tua vida neste dia. Isso é comunhão quando você for para o trabalho, quando você for para o teu serviço, você pedir para o Espírito Santo ministrar na tua vida o que você deve fazer, como ser mais que vencedor ali onde que você está. Se você é empresário, como que você pode conquistar coisas superiores, ser mais que vencedor na tua empresa. Na tua religião, como que você pode fazer com que os membros se tornem mais que vencedores. Enfim, você pode passar com teu Deus até na hora de dormir, tomar banho. Você pode passar com teu Deus o dia inteiro. Deus não é um lugar que você tem que ir lá buscar Ele. Não, Ele está presente contigo todos os dias, a toda hora, a todo momento, a todo instante. Ele quer mostrar para você qual é a história que Ele escreveu para você, o propósito para a tua vida. Ele quer consumar isso daí na tua vida, fazendo com que se realize e você viva tudo o que Ele tem para a tua vida. Mas é interessante, muitas vezes nós achamos que nós vamos conquistar essas coisas, que nós vamos conquistar as coisas de Deus sem passar por tribulações, sem passar por dificuldades, sem passar por pressão, mas nós vamos ter que passar, porque nós estamos saindo do ambiente do mundo, do ambiente da carne, do ambiente de ser vencedor, para querer ser mais que vencedor. Você precisa ter prazer em sair do mundo, em sair das coisas naturais. Buscar a Deus tem que te dar prazer, assim como te dá prazer fazer outras coisas. Você precisa ter prazer na palavra de Deus. Você precisa ter prazer em cantar louvores para o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Você precisa ter prazer de estar meditando nas coisas de Deus. Você precisa ter gozo nessas coisas, porque quando você enxergar, se você não consegue ter isso, pede para Deus te revelar o que Ele tem preparado para você. É isso mesmo. Ora sim, Senhor, me revela o que eu vou receber do Senhor por estar posicionado diante de Ti. Para que isso me dê ânimo, para que isso me dê força. Me mostre qual é o meu prêmio que eu vou viver, Senhor, por estar firme diante de Ti e não tratar o Senhor como uma religião, e não tratar o Senhor como um culto, e não tratar o Senhor como uma obrigação, um serviço que eu tenho que ficar cumprindo. Não, meu Pai, eu quero ser Teu filho, eu quero ser adorador Teu todos os dias e todos os momentos. Me mostre o que o Senhor tem reservado para mim. Isso vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar gozo, vai te dar prazer, porque lá na frente você vai ver cumprido aquilo que Deus te prometeu, por ser fiel. E é interessante aqui que Jesus não passou por coisa pouca, não. Você acha que alguém ia passar por um sofrimento que Jesus passou se ele não tivesse a certeza do que Deus estava preparando para ele? Se Deus não tivesse revelado o que ia fazer na vida dele? Claro que não, ninguém aguentaria uma coisa dessa. Jesus estava no auge do seu ministério, ele estava entrando em Jerusalém e o povo aclamando, Hosana, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Jesus estava no ápice do seu ministério e de repente o pai vem para ele e fala, filho, chegou a hora de você morrer por essas pessoas, chegou a hora de você ir para a cruz. E Jesus, ao ir para o Getsêmani e se dobrar com seus joelhos lá, ele implorou para o Pai, orando, falando, Pai, se não for realmente isso para eu viver, por favor, me tira, me livra disso.
Eu não quero ir para essa cruz. Mas se é a tua vontade, seja feita conforme o Senhor quer. Olha como ele enxergava o que ia acontecer com ele depois. Ele não enxergava aquele sofrimento da cruz, ele não enxergava o desprezo que ele sofreu, ele não enxergava a afronta que ele sofreu. E tem muitas pessoas que, quando chega nesse momento de servir a Deus, na profundidade, de descer, de ser afrontado, de ter que suportar a dor, de ter que ser desprezado, de ter que ser afrontado, ele não consegue permanecer fiel a Deus. Por quê? Porque ele não enxerga o que virá depois disso. Ele não pede para que Deus revele para ele o que virá depois do passar pela cruz, do desprezo das pessoas, da afronta das pessoas de zoar com você. Aí, seu crente, você é crente, cadê teu Deus? Suporta, meu querido, aguenta isso, vale a pena. Se é o Deus criador dos céus e da terra, e ele te revelou o que realmente você vai viver, espera para você ver o que vai acontecer. Fica firme diante do Senhor, aquele que te criou e te formou. Você vai tomar posse de uma vitória que humanamente você não teria poder para tomar. Você vai viver algo que somente quem é mais que vencedor pode viver. Situações que as pessoas vão ficar olhando e vão falar: como pode ter acontecido isso com ele? Não é possível que ele viveu isso. Isso era impossível ele ter vivido. E o interessante, que é incrível, você precisa entender o seguinte: Deus nunca faz nada sem expor a gente. É isso mesmo. Deus, quando ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida, primeiro ele te expõe diante das pessoas a tua afronta, o teu desprezo, para que as pessoas vejam você desprezado, você afrontado. Mas se você não suportar esse momento, buscando o poder de Deus, buscando a glória de Deus, buscando aquilo que Deus pode te fortalecer na força dele, você não consegue suportar esses momentos de deserto. E não vive o sobrenatural. Tem muitas pessoas que suportam todo esse sofrimento, que suportam afrontas, só que suportam sem o Criador. Suportam nas suas forças humanas. E aí eles vivem o vencedor. Eles conseguem vencer certas situações na sua vida, porém humanamente. E vencem e ganham coisas de humanos, naturais, que podem a limitação dele ou das pessoas dar para ele. Mas Deus quer fazer algo na tua vida, algo sobrenatural. Mas por que, Ronaldo, que Deus quer fazer algo sobrenatural? Porque é o nome dele que está em jogo. É a glória dele que está em jogo. Você não sabe quantos deuses existem na Terra. Quantas pessoas que adoram deuses que inventaram, que criaram para si, para desencargo de consciência. E você se posicionando diante de Deus para vivenciar tudo isso, você vai ser glorificado através da provação, suportando a cruz, sendo desprezado, afrontado, porém enxergando o que Deus vai fazer, e essas pessoas verão que Deus trabalhou na tua vida. Algo sobrenatural aconteceu com você. Jesus, depois que passou por tudo isso, você viu o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. O próprio Pai, Criador dos céus e da terra, ressuscitou ele. Agora eu te pergunto, se você adorar um Deus que não é o Criador dos céus e da terra, depois que você morrer, esse Deus vai te ressuscitar? Esse Deus vai poder te trazer de volta? Não vai. Ele está vivo. Ele nem existe. Foi criado por um líder de uma religião. Foi criado por uma religião ou por você mesmo na tua cabeça, achando que isso daí é Deus. E aí Deus ressuscitou ele apareceu para os discípulos, para todos eles, mostrando que ele estava vivo, e ele ascendeu aos céus e está à direita do Pai, enquanto o Pai está separando aqueles que vão participar do reino dele. Olha que coisa maravilhosa. Ah, Ronaldo, mas e será que isso é verdade? Será que isso é real? Será que isso existe mesmo? É isso que você tem que fazer, você tem que ir para cima para descobrir. Você tem que buscar ao Criador dos céus e da terra para que ele mostre para você o reino dele. Para que ele já comece a fazer coisas na sua vida hoje. Hoje. Ele já comece a realizar coisas grandiosas. Coisas que só o mais que vencedor pode viver na tua vida. Aí sim você vai ter a certeza de que ele existe. Porque não adianta nada você adorar um Deus que você acha, que o teu líder fala lá na igreja, não sei o quê, que você acha que é Deus e nada acontece na tua vida. Nada de sobrenatural.
Nada que só Deus pode fazer. O que alimenta a nossa fé, o que nos faz manter de pé, é ver consumado na nossa vida aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus escreveu para nós. Ou você acha que a gente crê em Deus porque a gente tem uma religião? A gente crê em Deus porque a gente lê a Bíblia? A gente crê em Deus porque a gente ora e jejua? Não! A gente crê porque a gente já teve uma experiência com Ele. Ele já nos visitou, Ele já fez algo na nossa vida e continua fazendo coisas na nossa vida. É isso que nos dá força para suportar até mesmo a morte, que Jesus suportou. Uma morte que não foi uma morte natural, não foi uma morte de enfermidade, não foi uma morte de estar atravessando a rua e ser atropelado. Foi uma morte de exposição diante de todas as pessoas, acusando ele de não valer nada, de não prestar, de ser alguém que não valia nada. E ele suportou isso, a humilhação de todos chamar ele de que não valia nada. Porém, ele confiava que havia um Deus que conhecia a vida dele. Havia um Deus que criou todas as coisas, que ele tinha comunhão todos os dias, que conhecia a vida dele e o que ele fazia. As ocultas, as escondidas e as claras. E a confiança dele foi tão grande que, mesmo passando por toda essa situação, Deus o exaltou. Deus o ressuscitou. Por isso eu te digo uma coisa: no fim da tua vida, a única coisa que vai sobrar para você, sabe o que é? O que você fez para o Criador dos céus e da terra que te criou. Porque somente Ele vai estar vivo para te ressuscitar. Teus pais, tua mãe, teu líder da igreja. Você não vai poder fazer nada depois que você morreu. Você precisa do Criador, é o único que tem vida, vida em abundância. Para você entender como é sério isso, preste atenção. Toda vez que você adora o Deus que você adora, se Ele não é o Deus Criador dos céus e da terra, sabe o que Ele faz? Ele suga vida de você. Ele rouba de você vida. Porque Ele não tem vida em si. É o inimigo agindo por trás. Ele suga de você a vida. Quando você vai na presença de Deus, diante do Criador, Ele coloca em você vida. Ele derrama sobre você vida. Ele derrama poder do Espírito Santo. Ele derrama fruto do Espírito Santo na tua vida e te enche de poder e de gozo. É diferente de um Deus que é Criador, vivo, e de um Deus que não existe. Experimente para você ver. Comece a adorar esse Deus que é o Criador dos céus e da terra. Você vê como Ele vai mudar a tua vida. Não estou falando de religião, não estou falando de culto, não estou falando disso, estou falando de Deus, o Criador dos céus e da terra. Experimenta para você ver. Ele vai transmitir a vida dele para você. Você vai se sentir mais forte, mais fortalecido para suportar a tua cruz que você tem que carregar. Não adianta querer escapar dela. Para suportar o desprezo, para suportar a afronta e ainda sentir prazer naquilo que Deus está propondo para você e viver aquilo que Deus tem para você. É algo sobrenatural. Não é humano. Você não vai conseguir na terra, em nada criado isso daí. Somente no Criador dos céus e da terra. Amém? Nós meditamos nesta palavra para que você receba ânimo, para que você se torne mais que vencedor na autoridade do Criador dos céus e da terra, e não na autoridade da terra, das coisas da terra, das coisas criadas ou da criação. Não. Você quer realmente ser mais que vencedor? Vai para cima do Criador dos céus e da terra que você vai entender o que eu estou falando. E depois você volta dando testemunho da diferença que é adorar o Criador dos céus e da terra e adorar coisas criadas em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.